Vamos prestando atenção na nossa respiração, observando que cada um de nós, como a gente sempre fala, vem de uma série de experiências, de jornada, daquilo que faz parte da sua vivência no aqui e agora, num período que nós sabemos muitas vezes de mais ser chamado para mais atividades, porque nós estamos aqui já em dezembro, nos preparativos para as festas de final de ano, Natal. Sabemos que temos uma série de compromissos, né, em todas as nossas atividades do dia a dia, profissionais, caritativas, os grupos, famílias. E a gente está encerrando as nossas atividades no ano de 2024, nosso último encontro desse ano. Então, nós trabalhamos Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho, da B.R. Stevens. Fizemos uma série de vivências esse ano com mandalas terapêuticos. E nós tínhamos uma proposta para o dia de hoje para poder trazer todo o material que foi feito de mandalas, tudo aquilo que foi feito nesse ano, e uma cartolina ou um papel cartão vermelho, alguma coisa nesse sentido, para que nós pudéssemos fazer um exercício de encerramento de ano, prestando atenção como se sente, como se encontra aqui agora, se observando, se sentindo, lembrando que você, como sempre falamos, é a pessoa mais importante que existe para você mesmo aqui agora. Mais importante. Você pode, nesse momento, apenas perceber como você se sente aqui agora, que é o aspecto significativo da existência neste momento. Observando, prestando atenção no seu sentir, prestando atenção nos seus corpos e, quando difícil, no corpo físico. A cada inspiração, pausa, a cada expiração, pausa e voltando a inspirar. Observa como você vai se sentindo. Inspirando e expirando. Procurando carinhosa e de maneira gentil trazer a mente para o seu eixo aqui agora, o melhor que você pode. Inspira, pausa, expira, pausa e voltando a inspirar. Se você pudesse fazer de conta, já que pelo menos no nosso grupo nós estamos encerrando as atividades deste ano na tarde de hoje, faça uma pequena retrospectiva para você daquilo que foi mais significativo e importante neste grupo. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Não tem certo e errado, tem você. Como foi 2024 para você? Quais foram os acontecimentos, as oportunidades que existiram em 2024 que tocaram a sua essência? E tocar significa permear, trazer algum grau de sentimento, de pensamento, de emoção que envolve a esta oportunidade e experiência. Pode ser uma sensação para você positiva ou negativa, mas que te chamou a atenção. Houve algum aprendizado significativo que marcou o seu ser? Não obrigatoriamente só aqui no grupo.
Às vezes, fazendo uma analogia com aquilo que nós encontramos nas redes sociais, nós pegamos um meme dizendo assim: Nossa, quando acabar esse ano eu vou dizer, meu Deus, o que foi isso? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Quantas vivências existiram neste período? Quando você entrou em contato de alguma maneira, ou através dos nossos grupos, ou lendo livro, ou relendo, ou nas discussões, participando do que nós falávamos a respeito de não apresse o rio, ele corre sozinho. O que de mais significativo ficou para você? Você tem mania de apressar o rio? Querer que ele termine rápido o percurso? Ou você desfruta o percurso independente do que esteja acontecendo? Quando você produziu mandalas terapêuticos, até mesmo analisando aquilo que nós discutíamos nas reflexões do livro, trouxe algum sentido, significado para você? Fez você repensar a respeito de si mesmo, da sua relação consigo, com o outro, no mundo onde você se encontra, no sua casa, seu bairro, seu condomínio, sua cidade, com as coisas com as quais você interage no dia a dia ao longo da semana. Chegou a pegar um mandala, por exemplo, e observar o que de mais significativo ele precisa ou necessita de você em alguma parte desse percurso deste ano de 24? Teve sonhos. Sonhos. Quando deitou e dormiu. Lembra de sonhos? Aqueles que foram importantes, que trouxeram alguma mensagem, cifrada ou não. E os sonhos de alma? Os desejos, as expectativas. Quando estávamos iniciando 2024, ou na passagem de 23 para 24, existiam propostas, expectativas, desejos, necessidades do que seria este ano de 2024. Estas expectativas foram atendidas, realizadas, superadas, frustradas. Houve alguma coisa que o acontecimento em si foi melhor do que aquilo que eu planejava e esperava? Houve algo que, de uma certa forma, eu esperei, esperei, esperei e não aconteceu? Ou se aconteceu, me deixou bastante frustrado? Não foi da maneira como eu imaginava ou idealizava que deveria ser? E o ideal era melhor no meu imaginário do que o concreto daquilo que de verdade aconteceu. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Estamos aqui, 7 de dezembro de 2024, um sábado, às 3h55 da tarde. Praticamente já há 3 semanas do final do ano. E aí?
Como eu quero encerrar esse 2024? O que eu quero deixar aqui em 2024 e não carregar mais comigo para os próximos anos da minha existência, para 2025? Um ano regido por Júpiter, que carinhosamente falando vai enaltecer, exaltar tudo aquilo onde eu colocar foco de atenção. Faz as coisas crescerem para o neutro, para o positivo ou para o dito negativo. O que eu quero deixar aqui não carregar mais comigo? Consigo? Sou capaz? E para o próximo ano? Como na analogia, como um portal simbólico de ciclos, encerramento de um ciclo em 2024, início de um outro em 2025, o que de verdade é importante que permaneça comigo onde eu esteja totalmente ou o melhor possível embasado no self, na minha verdadeira essência, para que eu possa transcorrer 2025. Quantas mortes existiram em 2024? E quando nós falamos assim, não única e exclusivamente pensando só nas mortes físicas de pessoas, amigos, parentes, queridos, mas as mortes simbólicas, psíquicas, que nós deixamos, que simplesmente alguma coisa tinha sentido, significado até um determinado momento na nossa vida e a partir de um determinado ponto, em 2024, aquilo praticamente se foi ou se desprendeu da possibilidade de me conter para que eu continuasse caminhando junto. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Você está aí, aí agora, de verdade? Mesmo fazendo toda essa retrospectiva, você consegue se sentir dentro do seu corpo físico aqui agora? Senhor, senhora de si mesmo. No melhor estado de consciência possível de ser experimentado e vivenciado na condição que há impossibilidade na existência. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Você gosta de ser você aqui agora? Em todos os aspectos. Se você pudesse mudar algo em si, do físico ao caráter, a algum comportamento, o que você mudaria? E quando você olha para isso, ou acolhe, pensa, quais são as ferramentas, instrumentos, mecanismos que você já contém para executar esta mudança? E que outros que eu preciso me apropriar, trazer para o processo de aprendizado, para que eu consiga produzir a mudança que eu acho ou sinto, ou penso e sinto que eu quero aqui agora no meu ser. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Sentindo os pés, faça um pequeno movimento com os dedos dos pés, mexa os pés, para tomar posse de si, sentindo os calcanhares, a base das pernas, os joelhos, as coxas, quadris. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O tronco como um todo.
do abdômen, a base das costas, as vísceras internas, os órgãos, os sistemas funcionando. Pulmões, rins, fígado, baço, pâncreas, coração, intestino, bexiga, vesícula, as estruturas internas, os ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos e dedos. Sinta-os, mexa-os. Inspirando, expirando. Pescoço, cabeça, couro cabeludo, testa, sobrancelhas dos olhos, bochechas, maxilar, mandíbula, as orelhas, nariz e língua. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, pausa, vai voltando. Expira, pausa e volta a inspirar, tomando conta dos seus corpos, acoplando todos eles no corpo físico, presença, inspirando e expirando, até de maneira suave e gentil abrir os olhos, deixar os globos oculares bem relaxados e olhar aqui para mim. Inspirando e expirando, sem pressa, o seu ritmo, no seu tempo. Vai voltando, vai se sentindo. Quem quer, precisa ou necessita comentar, falar, compartilhar qualquer coisa do que tenha experimentado aqui agora. Sei, você falou tanta coisa que eu até me perdi na metade do caminho. Hum, Então, fica complicado de falar, porque é tanta coisa, tanta coisa. Mas, assim, resumindo, eu ando me sentindo bem, né? Mesmo com o problema aí gástrico e tal, problema da artrose na coluna horrorosa. Mas eu ando me sentindo bem. Eu percebo que esse ano eu procurei me conectar um pouco mais comigo, com o meu eu interior. É um exercício que eu faço comigo mesmo. E essa conexão me trouxe assim, porque eu sou muito crítica comigo mesmo. Eu me critico muito. Então, assim, eu comecei a diminuir essa crítica, sabe? E assim, essa diminuição dessa crítica está me fazendo muito bem. Então, assim, não é que eu não dou importância para as pessoas, não é isso. É que, assim, o parecer delas, a opinião delas, o que elas podem considerar de mim, a cara que elas fazem, o que elas podem pensar, não me interessa, sabe? Não me interessa mais. Durante muitos anos da minha vida me interessou. Hoje eu acho que eu cheguei numa idade que é assim que eu não tenho mais que dar importância a isso, né? Ou eu aprendo agora, porque eu já estou quase na reta final, ou eu aprendo agora, ou eu não quero aprender noutra vida. Então, é melhor, acho que, começar a aprender agora, né? Então, assim, eu era muito impulsiva, de até falar e comentar minhas coisas, minha vida. Hoje eu não sou mais, eu comento muito pouco, né? E depende e depende assim, as pessoas que eu vou comentar, que também não é assim.
abria, eu era que nem um livro aberto, vai trocar de miúdos, falava, falava, falava. Hoje eu não sou mais. Eu penso antes, eu acho que assim, o esforço eu tenho feito, quando eu converso, vai, eu vou falar de mim, né, com Jesus, eu falo assim, eu sei que eu tenho um monte de coisas, milhões de coisas para aprender, mas assim, já estou aprendendo, aí eu falo para ele, mas o senhor, olha, que eu não sou uma pessoa má, eu não sou má, eu não fico desejando o mal para os outros, para o outro, ou qualquer outro que seja. Então, já nesse ponto, já pelo menos já deu uma melhoradinha. Nunca fiz isso na minha vida, ao longo da minha vida. Mas eu acho que assim, mesmo quando as pessoas fazem uma coisa inadequada comigo, eu estou deixando para lá. Eu falo, bom, eu entendo hoje muito claramente que o problema é da pessoa, não é meu. Isso para mim está muito claro, né? E o como eu quero lidar com as pessoas. Eu quero lidar da melhor forma que eu posso, sendo atenciosa, gentil, tá? Mas assim, não vou dar mais importância, né? Porque aquilo me trazia muito mal, me fazia muito mal dentro de mim, né? O comentário ou a devolutiva da pessoa. Agora eu falo, bom, esse é o seu jeito, eu não vou contentar todo mundo mesmo. Então, eu acho que eu estou numa fase de pensar muito em me interiorizar, que eu acho que é isso que é importante, né? Voltar para dentro de mim, entender um pouco mais quem eu sou, aceitar aquilo que eu não consigo ainda me modificar, mudar, né? E entender, olhar também as minhas qualidades, porque eu achava que eu não tinha qualidade nenhuma, o outro é isso, a outra é aquilo, o outro é não sei o que lá, o outro é não sei o que lá, e eu não sou nada. Então, não, não é assim, não é tudo ou nada. Eu acho que a gente tem que olhar assim. Nisso eu já, algumas coisas já conquistei, se eu posso chamar de virtudes, e outras tantas ainda não, né? Ainda estou na procura de me melhorar e na procura de me conhecer, inclusive. Afinal de contas, eu sou um espírito que vem viajando faz muito tempo, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para eu descobrir em mim mesma, né? E a perda é assim, é interessante quando existe uma perda, como ocorreu agora, como ocorreu com outras perdas, com morte de alguém, isso vem para mim muito à tona. Tipo, ó, você não pode perder o seu prumo, você tem que continuar no seu trabalho que você está fazendo, no seu aqui e agora. E outra coisa, o grupo vale demais para mim, vocês não sabem o benefício ando tendo ao longo das conversas nossas, né, aos sábados, porque assim, às vezes eu ficava muito tensa com uma coisa qualquer que acontecia na minha vida, eu falo, não, eu vou ficar no meu agora, o meu aqui agora. Eu vou confiar que isso vai se resolver, que eu vou encontrar a saída, ou eu vou encontrar a solução, ou o caminho, qualquer que seja, né? Quer seja com relação a uma pessoa, a qualquer dificuldade que apareça. Então, eu só posso ser grata, né? Porque assim, essas conversas nossas, elas, assim, para mim, elas me fazem voltar. Não são os livros que a gente lê, é interessante, não são esses livros, né? São essas conversas que a gente tem que me põe para refletir mesmo, que caminho que você quer continuar tomando na sua vida. Você tem que ser a melhor companhia para você. Você pode estar com milhões de pessoas, mas é você que tem que fazer companhia para você. E isso, assim, eu sinto que eu passo a passo estou aprendendo. Acho que eu já falei demais, né? Dá licença. Tem outros para falar. Obrigado pela sua Mas, partilha. assim, uma outra coisa, eu me sinto super à vontade no nosso grupo de falar qualquer coisa, e é por isso que eu tenho que agradecer vocês. Eu não falo da minha intimidade com as pessoas, não falo.
Não falo, não. Eu falo coisas, muito raramente falo alguma coisinha, mas eu não falo. E aqui nesse grupo eu tenho a possibilidade que vocês me dão, tá? Obrigado pela partilha, tá? Uhum. Quem mais? Oi? Ó, de agora até às 7 horas da noite eu posso esperar, tá tudo bem. Vou falar só um pouquinho, posso? Fala, por favor, Laídes. Ai, ai. É, o que a Rita falou, eu endosso, realmente. A gente aprende muito nessa conversa de sábado. Não, Maria Silvia. Ah, desculpe, Maria Silvia, eu confundi. É, a gente aprende porque a gente começa a observar que não é o problema, que não somos só as únicas pessoas no mundo a terem problemas, que de repente, em momentos da nossa vida, que alguma coisa não vai bem, você sucumbe, acha que ai, só comigo que acontece, né? E na verdade isso é uma ironia, uma idiotice muito grande. Então, ouvi muita coisa dessas meninas aí e aprendi com elas e com você especialmente. Apesar de ter começado já no, acho que foi em junho ou julho que eu comecei com esse grupo. Então ainda sou novata, né, aqui. Ainda não gravei o nome das pessoas, olha que vergonha, eu não gravei o nome das pessoas. Mas o que eu quero dizer sobre os mandalas, realmente eu estou assim, num momento da minha vida maravilhoso de centração, de autodescobrimento, sabe? E o mandala é a base disso para mim. Eu já fiz mandalas muitos anos atrás, fiz, inclusive, não mandalas terapêuticos, mandalas artísticos. É, outro dia, uma amiga que foi minha professora de yoga me mostrou um quadro que eu nem lembrava mais, que está no altar da, da escola de yoga dela, uma mandalona linda, com ouro e não sei o quê, que eu tinha até me esquecido. Eu fiquei há muitos anos atrás fazendo meus mandalas. E parei por não sei por que muitos anos mesmo. Queria só fazer um adendo. Eu tive uma depressão muito forte há que, uns 8 anos atrás, 9, e na época eu estava começando com mandalas. E eu resolvi fazer mandalas diariamente. E eu curei a minha depressão. Até escrevi um textozinho que eu não acho, eu queria até encontrar esse texto, onde é que ele foi parar, que eu dizia que eu troquei a bolinha, o redondinho do comprimido, pelo redondinho do mandala. E eu fiz realmente, e eu melhorei muito da minha depressão em função de estar conectada com desenhos aleatórios, era só que tinha o centro. O centro eu acho que é onde que te centra, né? Podia ser qualquer desenho, pintinho, passarinho, ou folha, pedaço de pau, não importa. Mas no mandala, você se direciona os olhos para o centro. E você olha você também para o seu centro, né? É uma interconexão que eu sinto nos mandalas. E agora, daqui para frente, ninguém me segura mais. Agora eu estou no auge dos mandalas, fazendo outros cursos, inclusive, te falei com mandalas tibetanas, né? Estou super envolvida com arte sacra tibetana, que eu morei na Índia uma época, então eu estou retomando coisas. E isso traz uma grande satisfação, uma forma de me sentir mais equilibrada perante a vida. E o segredo, para mim, todo mundo devia fazer um mandala, pelo menos um na vida. É um negócio que está escondidinho lá dentro. É uma fruta
deliciosa que você, para provar, você tem que entrar dentro dela. Eu estou fazendo uma analogia meio lacutaco lá, mas é isso. Você tem que descobrir o teu centro através do mandala. Eu acho que isso devia estar nas escolas, desde criancinha, desde o prezinho, a minha pequenininha de 2 anos, a minha florzinha mais bela, que é a minha única netinha, e ela já tem aula de pintura comigo. Ela já fez um quadrinho, coisa mais bonitinha, sozinha. Eu só dei as tintas, não pus o dedo. Ela é modernista, eu acho que a linha dela é contemporânea, mas assim que ela crescer um pouquinho mais, que ela ainda não tem condição de primeiro ficar sentada e centrada para fazer um círculo ou qualquer coisa, mas eu vou deixar essa minha semente na minha netinha. É isso. E eu só tenho a agradecer. Realmente, o pouco que eu já aprendi, para mim, é muito. Agradeço aos colegas que, com os seus depoimentos, sempre alguma sementinha caiu aqui para mim. E a você, com toda a sua boa vontade, a sua paciência de escutar a gente. Olha, você faz o quê? Você faz yoga? O que você faz para segurar o rojão de todos nós? Só estou aqui ouvindo na presença, né? No melhor que posso, né? Não, mas você tem um dom da ascolta. Você escuta muito bem e fala também. Então é isso. Obrigada. Obrigado pela partilha, Laídes. Uhum. Quem mais? Fala, Kelly. Fala, Ah, Kelly. então, oi, vocês estão me ouvindo? Aham. Eu perdi um negócio do meu fone aqui, até eu fechei o vídeo porque eu fiquei procurando, 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 não achei. Mas enfim, tô sem o fone aqui. Mas eu acho que assim, né, 2024, se a gente pensa nos ciclos ali, para mim, né, foi um ano bastante positivo, né, de coisas muito boas, realizações importantes, coisas de significado, né, seja de família, profissionalmente, né. E eu acho que assim, Vitor, o grupo, ele foca tanto nisso da gente aproveitar mesmo, né, o aqui e agora, né, que eu sinto que isso é uma coisa como se fosse incorporada, é um valor ali de muito significado. Então, algo, sabe daquelas coisas de falar assim, eu conseguiria voltar a pensar ou sentir como eu pensava e sentia antes? Não, não consigo, porque este valor, né, de presença, né, do aqui e agora, do estar a serviço de algo maior, né? Tudo isso, assim, eu sinto que ficou muito forte, né? E quando foi nos trabalhos espirituais, a gente recebe umas mensagens individuais também, né? Os alunos, eles recebem mensagens individuais, né? E nós, trabalhadores, também recebemos. E aí a minha mensagem falava assim uma coisa que foi muito significativa, que era uma coisa assim, que eu estava iluminando o caminho e auxiliando a iluminar o caminho de outras pessoas, né? A partir do momento que eu me iluminava, né? Então, isso foi muito, assim, uma coisa muito grata, né? De poder ouvir, porque é o que eu sinto, assim, essa coisa do aprendizado, esse aprendizado constante, né? E aí eu tava, né, quando você foi falando, né, disso, dessas lembranças, eu fui até mais para trás ainda, porque eu falei assim, gente, nós vivemos a pandemia, né?
que a gente se encontrava todo sábado, né? E como esse todo sábado foi tão importante, né? Eu sinto assim como uma coisa de um suporte, de uma base, sabe, uma construção tão significativa, né? Aquilo de um alicerce mesmo, né? Que possibilita novas construções, né? Então, né, para mim, assim, eu sou extremamente grata sempre, né, ao grupo, mas a você em especial, né, que é o grande facilitador de tudo isso, né, Vitor? Então, de nos chamar, de nos incentivar também, né, nesse olhar, né, para as nossas coisas, né, a olhar para todos esses aspectos, as leituras, né, então tudo aquilo que traz esse movimento interno, né, então é só gratidão mesmo, tá bom? Obrigado pela partilha, Kelly. Uhum. Quem mais? A Kelly me fez lembrar também uma mensagem que eu recebi, né? E para mim, né, particularmente, é assim, que a minha missão, ela foi programada e que eu tenho ali muita nela, muita cobertura espiritual. Eu entendi que não só cobertura espiritual na tarefa que a gente faz, mas na vida do dia a dia, né? E que essa cobertura espiritual e essa tarefa é uma prova de fidelidade a Jesus, né? E que eu tenho sustentação, quer dizer, na vida, e para eu não esmorecer. E quanto mais fruto der, mais pedrada eu levo. É bem isso que os espíritos falaram. Então, assim, né, ficar atenta às coisas que isso ajudou muito, né? Eu entender. Não interessa muito que o outro fale, né? Fale de você, ou critique, ou pega no pé, né? Como acontece. É assim, deixa para lá. Então, eu acho que essas mensagens, né, Kelly, que a gente recebe, elas nos ajudam muito a gente levantar, né? A gente se manter firme naquilo que a gente faz, né? Obrigada até por ter lembrado, que aí eu lembrei da minha também. Que bom. É É legal a confiar gente. Fale, que a fale. É confiar que a gente nunca está só, né? Ah, tem uma frase lá no livro O Ação e Reação, que é o Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas, né? De que isso, de estarmos juntos, né? Quanto que a gente vai aprendendo um com o outro, vai se transformando, né? Nesse encontro, né? Então é de ver que, né, existe toda essa proteção e amparo, né? Que a gente recebe para fazer o nosso caminho, né? Né? Aí fica com a gente mesmo, né? Da disposição e da perseverança em fazer o caminho. E a ajuda é tão, vamos dizer, descarada, né? Trocada em miúdos, porque a ajuda é constante, né? A gente percebe. Aham, sim. Então a gente está vinculado, né? Ligado. É. Obrigado pelas partilhas. Mais alguém? Tá. É, a gente pode falar a hora que quiser, só acenar e vamos falando, tá tudo certo, tá? Vale uma questão significativa que é assim: eu sempre brinquei com vocês e é uma verdade isso, né? A minha semana começa quando nós encerramos o nosso grupo no sábado e ela termina quando nós vamos começar o nosso grupo no sábado. Eu gosto de tudo aquilo que eu faço? Gosto.
Gosto. Tem coisas que eu tenho mais predileção, que eu amo mais, que eu me sinto mais à vontade do que outras tantas. Mas eu geralmente eu gosto de tudo aquilo que eu faço. Agora, tem uma coisa que, assim, mesmo com todas as mudanças que nós tivemos, desde o início do primeiro momento que nós nos encontramos, né, assim, do jeito como o grupo foi criado, a como ele está hoje, é estar nesse grupo. Muitas vezes as pessoas questionam assim: poxa, mas sábado, né? Você podia ir para o cinema, podia beber, podia ir para uma feijoada, podia. Sim, essas coisas podem acontecer também, mas elas não são todos os sábados que acontecem. E para mim, Vitor, isso não tem nada de certo ou errado, não alimenta a alma. Eu posso ir a uma churrascaria na segunda, na terça, no domingo. Claro, se tiver uma festa no final de semana, no sábado, vou ali na festa e tá tudo bem. Mas o que me traz o alimento para a alma é estar aqui no grupo. Claro que a gente foi adequando, como vocês mesmos falaram, na possibilidade daquilo que era possível. De repente, na própria pandemia, não tinha o que fazer. Num momento que a gente não sabe, o cinema estava fechado, a feijoada estava proibida, os encontros estavam complicados e assim, isso, e nós já estávamos treinando a possibilidade de poder fazer os nossos encontros virtuais, atendimentos virtuais, as aulas estavam virtuais, as coisas estavam começando a crescer nesse processo. Então, por que não nos apoiarmos, como a Kelly trouxe com muita sabedoria, assim, naquele período que nós de verdade precisávamos? É legal nós estarmos todos os sábados unidos? Sim. Por mim, eu continuaria assim. Mas a demanda do nosso próprio grupo nesse sentido foi mostrando outras possibilidades. Até porque se a gente abre todos os sábados, a grande maioria não está conectada naquele encontro. Então, trazer para esse momento do agora o número de encontros que a gente pode ter para poder estar mais juntinho, mais quentinho. Mas o maior aprendizado dentro desse ano, né? Se nós pensarmos num processo de crescente, lá o Poder do Encontro, outros livros que nós já lemos e trabalhamos do próprio Leloup, outras tantas jornadas que nós já fizemos, né? Presencial ou virtual, mas o maior presente, a maior descoberta desse ano. Dá para ficar na sua interioridade? Em si mesmo, no seu próprio interior, e isso, carinhosamente falando, não significa nada em termos de você não tem importância, eu estou passando por cima de você, dane-se você, não é nesse sentido egóico e ególatra, é no sentido de perceber se eu consigo ser a melhor companhia que habita o meu ser. Porque não é fácil. Não é fácil. O dia que a gente está bem e que, né, assim, não preciso, aspas, teoricamente falando, de nada do que venha do externo, eu só acolho e aceito aquilo que vem do externo, que joia, que legal. E o dia que a gente acorda ou que alguma coisa vai acontecendo no nosso próprio interior ou lá fora e desperta no nosso ser alguma coisa que não esteja tão bem resolvida ou que esteja ali cutucando algum ponto nevrálgico, psiquicamente falando, no nosso ser. Será que aí eu consigo ser minha melhor companhia? Na hora que eu preciso de colo, eu consigo ser o colo que eu preciso? Talvez não. Talvez eu precise do colo do outro. Será que na hora que eu preciso, de uma certa forma, dizer uma palavra calma para mim mesmo, tranquilidade, respira, fazer o que a gente faz aqui todos os encontros há mais de 4 anos juntos, que é sempre o mesmo roteirinho. Presta atenção na respiração, o ato de inspirar, pausa, expirar, pausa e voltar a inspirar. Será que na hora que aquele pontinho nevrálgico está acontecendo, eu consigo, de uma certa forma, acolher e dizer: vou só prestar atenção na minha respiração? E eu brinco porque, por todos os acontecimentos que foram em 2024, daqueles que tocaram os meus pontos nevrálgicos nesse sentido, foi a maior oportunidade do que eu vivi até agora, não sei do dia de amanhã, tá? Mas pelo menos foi a maior oportunidade para parar e prestar atenção. Respira. Pegando aquilo que a Maria Silvia falou, você não está sozinho. Pode não ter mais ninguém aqui fisicamente falando, mas você não está sozinho. O universo não é formado só por você.
Tem outras estruturas, outras consciências, outros estados, porque você não faz conexão com a sua interioridade para permitir, carinhosamente falando, que estas outras consciências de outros níveis consigam perpassar por você e aí sim você fazer contato virtual ou presencial com outras tantas pessoas que podem ajudar no seu processo. Ah, Eu penso que quando a gente fica assim, né, de tudo isso que você está descrevendo, eu chamaria daquilo que os religiosos chamam de estado de graça, estado de graça. entendeu? Estado de graça, né? É assim, então, quanto mais a gente cultua, vamos dizer, esse estado de graça, é melhor para nós, para dentro de nós, do nosso interior, do nosso espírito. Tinha um episódio, e é assim, que me fez lembrar nessa sua fala, Maria Silvia, numa vivência lá na Índia, lá junto com o Dalai Lama, o Léo Matos, num determinado momento, que assim, houve um assassinato de um monge ali, isso lá nos anos 96, né, ali perto. E assim, chocou. Na minha visão bastante rudimentar e ignorante da época, eu achava que o monge não choraria, que ele não teria o porquê demonstrar o choro de desespero pela morte de um amigo, de um outro ser nesse sentido. E a gente viu o Dalai Lama chorar. Então, expressar a possibilidade de que no estado de consciência que a gente se encontra, acolher a dor, acolher o sentimento, acolher a emoção, acolher o que estiver acontecendo naquele período, porque isso também nos permite não só a possibilidade de aliviar aquela primeira tensão que é formada ali pelos acontecimentos, mas também poder perceber que nós temos um ponto de igualdade entre todos. Estamos humanos, estamos encarnados. Eu posso ter um ego mais apurado, não é o meu caso, Vitor, tá? Mas ali pensando, né? O Dalai Lama, pelo trabalho dele, mental, de meditação do dia todo, né? Eu não sei em termos de evolução de consciência, espírito em todas as encarnações, mas vamos pensar só nessa. Só esse trabalho para ele facilitaria a possibilidade dele estar numa consciência mais apurada do que a minha. E mesmo assim, permite-se a possibilidade de poder expressar a emoção. Então, não ficar só num lugar no sentido de que é o que é o ideal. Como é que esse ideal, na verdade, é representado? Como esse ideal é vivenciado, representado não só nas nossas ideias, naquilo que a gente imagina como tem que ser, porque talvez a gente não esteja lá e não saiba. Eu não cheguei na esfera crítica, eu não sei como é viver lá. E aí eu não estou dizendo no sentido de se tem comida, se não tem, se eu vou ao banheiro, se eu não vou. Não é nesse sentido, mas como é viver num estado de consciência crístico. Como é lidar com as dores, né, da humanidade, daqueles que estão em níveis inferiores ao nosso, no estado de consciência crítico ou no estado de consciência búdica, eu não sei, não cheguei lá. E aí pensarmos que assim isso não significa que não possa estar empático, inclusive, com o sofrimento e com a dor daquele ser, naquele estado de consciência mais materializado, mais denso, mais oprimido do que aquele que já está no estado búdico, mas não significa que não possa expressar o que há de melhor dentro da própria essência. E tem uma outra coisa muito significativa nisso, que é assim, né? Isso eu aprendi com a minha amiga Sara, e eu sempre faço questão de dizer isso, porque entre todas as coisas que ela deixou de aprendizado para mim, essa foi a maior marca, que é assim, nós não estamos aqui a seu serviço, a seu Vitor. Nós estamos aqui a serviço de uma coisa maior. Você pode estar dirigindo o grupo, você pode estar pensando aí se você vai começar com uma música, se vai ser com incenso, sem incenso, com mandala, sem mandala, se é esse livro, se é o outro, mas nós estamos trabalhando a serviço de uma consciência maior. E essa consciência maior, carinhosamente falando, é aquela que nos dirige, que nos coloca em contato. Quando vai chegando sexta-feira, eu falo, primeiro que é gostoso porque é sexta-feira, né? Ah, que delícia, sexta-feira. Eu gosto da segunda também, eu gosto da terça, mas eu amo sexta-feira. Mas eu amo sexta-feira não é porque sexta-feira não é porque o dia seguinte é sábado e tem grupo.
E aí eu já começo a pensar, nossa, amanhã, né? Puxa, tá, a gente vai trabalhar mandalas. Ah, vai trabalhar mandalas e aí a gente vai fazer uma retrospectiva do que foi o ano. Como que eu quero que a coisa aconteça? Posso até fazer um esboço escrito, né? Coisa do gênero. Quando chega aqui, abre o canal, a gente se instaura na sala, é como tem que ser. Nunca foi, nunca, e nunca, nunca, e não é só hoje ou do ano de 2024, nunca foi do jeito que eu planejei, nunca foi. Sempre é a partir daquilo, mas para alguma coisa que eu tenho que dizer muito melhor. Então, confiança, respeito, respeito pela possibilidade de saber que lugar que eu ocupo. Olha, você está vendo o lugar que eu ocupo? Não, não. O lugar que eu ocupo tem uma esfera, tem uma consciência suprema maior do que essa que toma conta. Eu não tenho que ficar preocupado se esse veio, se esse não veio, se vai entrar alguém, se não vai entrar ninguém, se vai ter, se não vai ter. É como tem que ser até para o trabalho da evolução da consciência de quem vos fala, para poder perceber, olha o apego, olha a questão de controle, controlador, né? Tem que ser desse jeito. Só pode falar tais coisas. Também estamos num processo de evolução e de trabalho. E o Pedro, que me desculpe, que é o meu terapeuta já há alguns anos nesse sentido, tá? Ele é o psicólogo com quem eu me trabalho, mas é assim, é médico psiquiatra também, tá? Mas é assim, é que de uma certa forma facilita a possibilidade para eu poder me encontrar num monte de coisas, mas o grupo é o melhor trabalho terapêutico que eu tenho para comigo mesmo. Que tem que aprender a lidar com respeito, como a Laídes falou. Tem que aprender a perceber que a dor do outro é importante, é significativa, que o outro não tem que estar sorrindo o tempo inteiro e achando que está tudo muito legal, que tem momentos que a gente passa por coisas que são significativas e importantes e que a gente não vai compartilhar porque não fazem sentido naquele momento. Tem outras coisas que a gente vai compartilhar sim porque são importantes e necessárias. Tem que aprender a calar na hora certa. Eu aprendi que a minha palavra não tem que ser a última. Fica quieto que é melhor. Não tem o que dizer, canta. E para de cantar porque você atrapalha o ouvido das pessoas. Então começa a usar outro método. Olha, são só 4 e pouco da tarde, até às 7 eu posso esperar, tá tudo bem. Então é um processo de elaboração e de lapidação das nossas verdadeiras consciências. E aí a gente pode pensar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, porque a minha não é a última palavra, por favor, tá? Mas assim, se não tiver outro comentário, alguma outra partilha, a gente pode começar a pensar carinhosamente falando nos mandalas que nós fizemos ao longo deste ano, ou pelo menos aqueles que a gente tem com a gente nesse momento. E aí pegá-los e observar, e assim, a cada mandala que eu for folheando daqueles que eu fiz esse momento, até para trabalhar desapego, recorta e fica só com a parte mais significativa que chama a atenção daquele mandala para você que é que nós vamos fazer hoje com o mandala? Destruir tudo aquilo que nós fizemos? Se você tem um mandala, que ali tem uma série de anotações, e que para você vai ser muito mais prejuízo destruí-lo, porque ali tem exercícios, tem cálculos, tem uma série de informações do como fazer a interpretação do mandala, não destrua. Mas se dá para você poder fazer isso, pega todos os seus mandalas desse ano, aqueles que são importantes para você nesse momento, e olha para eles, individualmente falando, me desculpe, pega ele, o mandala, põe naquela distância de um braço, né, de um braço, faz uma pequena envergadura, olha para o centro do seu desenho, um a um e observa qual é a parte mais significativa deste mandala nesse momento.
E a hora que você olha para essa parte mais significativa desse mandala que você fez e que tem uma importância, um sentido para você aqui agora, você, desses mandalas que você está pegando aí nesse momento que são seus, você simplesmente faz o seguinte: você pega essa parte, recorta desses mandalas todos, de cada um desses mandalas, vai recortando a parte mais significativa dos mandalas que você está analisando e fez ao longo do seu ano, e vai separando. E o resto dos outros mandalas, o resto você descarta, porque é um trabalho significativo. Hoje de manhã chegou para mim um vídeo, veja que coisa interessante, dizendo como a consciência suprema sabe aquilo que nós precisamos na tarde de hoje e como dirigir as coisas que vão acontecer nesse dia. E aí chegou um vídeo de uma vivência que eu tive. O vídeo não era, eu não estava envolvido, mas eu participei de uma vivência assim quando na Índia, lá junto com o Dalai Lama, na construção do mandala da época lá do Vesak, é assim, o lama principal do mosteiro, depois ele foi lá e ele foi destruindo aquele mandala até para poder mostrar, mandala feito com areia, que levou uma semana com os monges, os lamas, né, assim, na construção daquele mandala de areia. O monge, o abade principal lá do mosteiro, foi lá numa cerimônia muito significativa e destruiu aquele mandala. E recolheu toda a areia e foi jogar no rio próximo que existia para poder devolver aquela areia sagrada que teria traduzido, constelado um símbolo sagrado através do mandala para devolver para a natureza, para que a gente trabalhe a impermanência em nós mesmos. Então você vai tirar apenas a parte significativa dos seus mandalas de 2024 e todo o restante dos seus mandalas, por favor, que você de uma certa forma se liberte deles, que você possa depois amassar e jogá-los fora, porque ninguém vai colocar fogo dentro do apartamento, na sua casa, no condomínio, para não provocar um mal maior. Tudo bem? Podemos fazer isso agora? Vamos pegar os nossos mandalas de 2024, daqueles que nós fizemos aqui nos nossos grupos, e olhar para esse mandala, ver qual é a parte significativa dele que chama atenção, pega uma tesoura ou uma régua, recorta essa parte significativa, separa, deixa aqui de lado, o resto você já coloca para poder ser levado para o lixo. E aí nós falamos o que vamos fazer com essas partes essenciais dos mandalas que nós recortamos. Tá bem? Qualquer coisa eu estou por aqui. Vocês podem me questionar, tá?